Demir, boa tarde. Boa Primeiro eu tarde. quero que você faça um balanço do último jogo, né? Foi 0-0 de novo, teve bastante falta, bastante cartões amarelos, expulsão, Ivan lesionado. Faz um balanço do último jogo com esse empate. Apesar de mais um empate, né? A gente está buscando essa vitória que já 4 rodadas não vem. É lógico que incomoda, porém eu considerei um ponto bem importante pelas circunstâncias do jogo, né? Estava um jogo igual, um jogo bom, né? Um jogo bom para quem foi assistir, por sinal. Duas equipes propondo o jogo, atacando, bem competitivo, né? Mas a expulsão do Cezinha muda toda a característica do jogo. O jogo a gente passa a marcar mais, porque com um jogador a menos não tem como. E aí é óbvio que o Capivariano iria ficar mais com a bola, atacar mais, mas mesmo assim a gente ainda conseguiu alguns contra-ataques, teve bolas paradas, né? Conseguimos ainda produzir mesmo com um jogador a menos. Então, olhando dessa forma, foi positivo. Nós tivemos algumas baixas, né? O Baraca, na véspera do jogo, teve um problema dentário, então a gente preferiu tirá-lo do jogo. O próprio Igor, que saiu com 15 minutos, a expulsão, a lesão do Barreto na semana. Então, assim, a saída do Felipinho, a saída do Venâncio, né? E mesmo assim a gente usou o elenco e então a gente considera positivo o resultado. Professor, boa tarde. Começo de semana, treino, é um momento ali que todo treino é válido para recalcular a rota diante desse cenário, é onde o senhor vai ali, juntamente com a comissão técnica, avaliando para essa posição, vai mexendo ali nos jogadores? Esse tipo de trabalho é constante, né? O futebol, eu costumo dizer que ele é cíclico, né? Ele não para, ele está sempre em movimento. Mesmo se a gente tivesse ganho todos os jogos, estivesse em primeiro, já classificado, a gente também estaria recalculando e sempre, o futebol sempre você tem algo a ser melhorado, algo a ser otimizado. Então isso é um trabalho constante, independente de resultado, independente de contexto, né? Então, exatamente, início de semana sempre é um novo ciclo, porque você começa a preparação para um próximo jogo, né? Então você tem toda a semana para trabalhar, então a gente aproveita assim para otimizar aquilo que a gente já está fazendo de bom, mas também corrigir e procurar melhorar aquilo que realmente a gente tá faltando. Primeiro a gente está com 5 baixas até então, né? Com a saída do Gabriel Venâncio, vocês estão buscando um jogador para a posição? Como que tá? Porque vocês estão praticamente com meio time fora já, né? Como que tá para lidar com essas faltas? Exato. Nós tínhamos o Geraldo, né, que era um centroavante de referência, e nós saímos por uma proposta que ele teve. O Venâncio nunca foi um 9 de referência, mas era o jogador mais próximo dessa posição. E nós trouxemos o Diego, que é um jogador que pode jogar ali, mas também que não é um 9 de referência, né? Um jogador que fora do país jogou como um meio atacante praticamente, um atacante pelo lado. Então, além da saída do Geraldo, da saída do Venâncio, o Diego é um jogador que é importante a gente falar, que é um jogador que está em transição, é um jogador que eu ainda não consegui dar sequência para ele, porque é um jogador que não joga há mais de um ano. Dentro de um ano ele jogou 15 minutos com a gente, né, no jogo contra o Red Bull Bragantino lá. Então é um jogador que a gente tem que ter paciência, a gente pede para a torcida ter paciência. Eu sei que a torcida quer ver o Diego, né? Mas é um jogador que a gente tem que cuidar. Já é um jogador de 34 anos, que teve lesões importantes no último ano. Então, na hora certa, a gente vai colocar o Diego, que eu acredito que ele possa ajudar. Mas também nós estamos de olho no mercado para trazer um jogador para a posição, sim. O senhor tem um jejum aí, né, 4 partidas sem balançar a rede dos adversários, uma expectativa, né? O torcedor de um lado, até mesmo tem a cobrança do próprio professor, dos demais atletas também. Vamos falar um pouquinho dessa quebra de jejum que todo mundo está querendo ver. É bem ruim, né? As pessoas se incomodam e com razão. Agora você imagina o treinador, né? O quanto o treinador fica incomodado com isso, tirando até algumas noites de sono. Mas é o nosso trabalho, né? Faz parte. A competição ela é equilibrada. Eu já falava isso antes do início da competição. O nosso grupo é um grupo forte, é um grupo equilibrado, né? E não é fácil, né? Outro dia até usei o exemplo aqui de um jogo do Brasil. Acho que foi até na última entrevista que nós fizemos. Acho que foi Brasil e Uruguai naquela ocasião. Um jogo quase não teve finalização. Cada vez é mais difícil, né, você ter as finalizações, porque as equipes cada vez marcam melhor, marcam mais, são mais estudadas hoje em dia, né? Hoje você tem acesso a tudo do adversário. Então, mas é lógico que a gente está trabalhando para melhorar, para buscar essa finalização. Talvez essa chegada de um homem-gol daqui a pouco, com certeza ajuda, né? Então a gente está nesse processo, quem sabe logo logo a gente balança as redes e ganha, né? O próximo jogo é contra o Bragantino.
ele não jogou no final de semana, ele está descansado, em tese. Qual a expectativa para esse jogo? Alguma tática diferente do que foi no primeiro? Como está a cabeça? O primeiro jogo lá que nós fizemos foi um jogo bem difícil, né? Onde eles, ao meu ver, no primeiro tempo atacaram mais que a gente, dominaram melhor, e o segundo tempo foi o inverso. Tanto que eu falei que o empate foi o resultado mais justo naquele jogo. O 0-0 não, talvez fosse um jogo 2-2, 3-3, seria mais justo, porque as duas equipes finalizaram bastante naquele dia. Um jogo difícil, um time, uma baita estrutura, um time jovem, rápido, né? Que tem muito claro uma forma de jogar, uma filosofia de jogo deles. Mas a gente está preparado, apesar que eles estarem mais descansados, mas a gente está preparado para fazer um grande jogo novamente. A gente está em terceiro na tabela, com 6 pontos. O Bragantino está em último, a gente ainda se classifica. Mas sendo o quinto jogo, a sexta rodada, já estamos na segunda fase do campeonato. Já é uma preocupação? Vocês começam a fazer contas ou ainda está muito cedo? A gente precisa ganhar, né? A gente sabe disso, que é muito importante você fazer 3 pontos numa chave que você disputa direto com o adversário. É diferente do Paulistão, né, da 1, que você não concorre direto, você não joga contra o time da sua chave. Aqui não, você joga contra o time da sua chave. Quando você vence um jogo, a outra equipe deixa de somar e você soma 3 pontos, faz toda a diferença. A gente sabe disso. Os empates, de alguma forma, têm ajudado a nos manter na zona de classificação, que é o objetivo principal, classificar, né? Mas a gente sabe que a gente precisa vencer para dar essa folga, para dar essa, né, para a gente dar uma relaxada, vamos dizer assim, e ganhando no sábado, eu acredito que a passos largos aí a gente encaminha assim uma classificação, mesmo sabendo do jogo difícil que vai ser. Tranquilo?